Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir uma ajuda. Compartilhe essa entrevista, ativa a notificação para você sempre receber os novos episódios e, claro, segue esse canal para fortalecer e levar para mais pessoas. Quanto mais pessoas seguem, mais o YouTube vai sugerir para outras pessoas. Vamos fortalecer esse mundo da natação e levar para o maior número de pessoas. A entrevista anterior eu tive aqui ao meu lado Alexandre Indiani falando sobre o cenário da natação. Então, como foi esse ciclo olímpico até Paris? E o que a gente espera? Se você não assistiu, corre lá. E agora a gente vai trazer as sugestões, então, ou reflexões. Então, a ideia não é só apontar as dificuldades da natação, mas sim trazer algumas sugestões para reflexões, até vocês colocarem nos comentários o que vocês acham. Vamos refletir sobre a natação. E eu trouxe ele mais uma vez, Alexandre Indiani. Muito obrigado pela presença. Renato, agradeço de novo. Vocês aí por estarem assistindo também. Obrigado, Natação Criativa, e vamos lá. E antes da gente entrar nesse assunto, vamos agradecer nossos parceiros. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa reduzir o número de casos de afogamentos no Brasil. Piscinas Litro a Litro, um livro que é a bíblia para quem tem piscina, seja comercial ou residencial. O aplicativo da Swimtrack, que vai te auxiliar no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, fazendo chamadas. A gente tem a Fábrica Criativa de Aulas de Natação, que está auxiliando os professores aí no formativo a criarem planos de aula, a fazer uma periodização, então fazer uma base com essa criançada. E a plataforma Educar, para também te auxiliar aí na formação, com cursos de diversas áreas no mundo da natação. Mas e aí, Indiani, a gente trouxe algumas reflexões na entrevista passada. O que mudar para melhorar os resultados da natação? O que a gente pode sugerir de mudanças? Olha, Renato, eu acho que uma coisa que me ocorreu aí há um tempo atrás, e isso foi fruto de um curso que eu assisti, né? Eu acho que a gente não tem que copiar modelos, mas a gente tem que se basear em alguns modelos olhando primeiro para nós. Então, esse curso foi um curso online que eu assisti de um congresso na Argentina em que técnicos da Hungria estavam falando. E foi muito interessante, porque a Hungria é um país de muita tradição na natação. Eu não sei precisar o número de praticantes que tem na natação húngara, mas eu posso te dizer que o Brasil não está muito longe, ou pode até ser que nós tenhamos mais participantes, mais praticantes de natação do que a própria Hungria. Mas vamos lá. A Hungria, ela tem como base o modelo japonês, o modelo australiano e o modelo americano, norte-americano, estadunidense, né? O modelo japonês, por quê? Porque o número de participantes é igual, é praticamente igual, é pouquíssima diferença. Então, é fazer com que a população pratique natação. O Japão faz isso muito bem. Então, a Hungria foi buscar nesse modelo japonês e adequou no modelo húngaro. A questão da Austrália. As provas que a Austrália tem destaque, as provas que a Hungria tem destaque. São provas muito semelhantes. As provas de 200 estilo, as provas de medley, né? Algumas provas de meio fundo. Então a Hungria foi ver como é que funcionava o sistema de treinamento australiano para essas provas e adaptou para a realidade húngara. E no modelo estadunidense, a questão das competições, que a gente tanto fala, a questão do atrativo, do show, da história, enfim, todos aqueles pontos que a gente citou aqui, que são atrativos e levam o público a assistir, a participar. Então, esses três modelos foram totalmente adaptados e levados para a realidade da Hungria, e a gente tem a natação húngara prosperando aí com bons resultados há muito tempo, há muitas décadas. Teve esse período de estagnação que foi exatamente
ali final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi aonde eles recorreram a esses modelos, né? Começaram a procurar particularidades muito semelhantes em outros países que tinham sucesso na natação, e aí adaptaram, e hoje a gente vê que realmente a natação húngara teve um crescimento e voltou a ocupar o cenário mundial que sempre ocupou, né? Então eu vejo que é isso. Eu tive o ano passado na Argentina, no Campeonato Sul-Americano, e conversando com um técnico da Argentina, poxa, a Argentina tem um número muito pequeno de participantes comparado com nós aqui do Brasil, mas eles têm resultados muito bons. A gente estava no Campeonato Sul-Americano Juvenil ali de natação e a Argentina teve resultados excelentes. Vindo de um Campeonato Mundial Júnior, que tinha sido em Israel, também também com resultados muito expressivos. Então, eu acho que é isso, a gente buscar modelos, não é copiar modelos, mas entender algumas coisas que acontecem em modelos que estão sendo bem-sucedidos, e a gente, dentro da nossa realidade, procurar adaptar, procurar trazer para a nossa realidade, para a nossa condição, para fazer a gente crescer. Eu vou destacar uma coisa que você comentou, que é fazer esse curso, né? Você foi fazer um curso online na Argentina. Antigamente, a nossa geração, lá atrás, para a gente conseguir informação, para a gente conseguir conhecimento, era difícil. E a gente se limitava ali ao melhor professor do bairro, no máximo o melhor professor do estado. Hoje, a gente não está limitado a fronteira nenhuma. Eu consigo pegar o melhor técnico, o melhor professor. Eu fiz um curso com o Juan Murcia, que é um grande nome lá da Espanha. Eu fiz há 15 dias atrás um curso para entender a metodologia dele, que ele está criando. Então, hoje não tem limite. A gente consegue estudar com a pessoa que a gente quer, no ritmo que a gente quer, como a gente quer, ou até mesmo mandar uma mensagem e às vezes é a pessoa do outro lado responder. Então, hoje não tem limites. Você até organizava um evento sensacional aqui em São Paulo, que era um encontro de técnicos, para fazer essa reflexão, fazer mesas redondas, conversar, discutir. Então, hoje não tem limites. Esse mundo online permite a gente chegar em muito e ter muito conhecimento. Então, uma sugestão bacana. E eu queria que você falasse um pouco agora da parte feminina da natação. Como você comentou na entrevista anterior, os resultados melhoraram. Só que a gente está um pouquinho ainda aquém, ou ainda poderia ter melhores resultados. Eu que trabalho no formativo, eu vejo que a menina se destaca ali nas primeiras categorias, mais focada, ela mais metódica ali. E aí depois a gente vê que esses resultados vão diluindo. Por que você acredita aí? Que sugestões dá para a gente ter esse crescimento aí da natação feminina no Brasil? Bom, vou de novo recorrer ao passado, né? A história. Eu acho que na década de 90, início dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, a FAP fez uma coisa espetacular. Clínica da Natação Feminina. Né? Era uma clínica itinerante. Então, como eu falei, né, o estado de São Paulo é dividido em 8 regiões. Então, essas clínicas eram feitas seleções do campeonato estadual, campeonato nacional. Então, por categoria, não me lembro muito bem quais eram as categorias, mas se não me falha a memória, era a base do infantil e juvenil. Então, ali 14, 15, 16... 13, 14, 15, 16 anos, infantil e juvenil. Tinha um número X de meninas que eram selecionadas. E aí você tinha um final de semana com várias palestras, com várias coisas. Então eu acho que assim, primeira coisa, nós estamos falando de duas estruturas, de 2 organismos, de 2 seres completamente diferentes, que é o feminino e o masculino. Então a abordagem já tem que ser diferente, né? A gente falou muito rapidamente, uma pincelada
nem nos aprofundamos, foi extremamente raso, mas com relação à puberdade, a questão da puberdade. Ela é um fator de divisor de águas, né? E o quanto a gente dá importância para isso? Eu vou puxar para o meu lado. Eu tento fazer o máximo que eu posso. E o meu máximo é praticamente zero. É praticamente zero. Em observar a menina, eu tenho algumas questões, a gente sabe, né, o tabu que é falar sobre menstruação, mas ao mesmo tempo a gente sabe de todas as questões que envolvem o assunto menstruação. Não só do tabu, não só do se sentir ou não se sentir à vontade para conversar, mas principalmente no reflexo fisiológico, no reflexo de resultado, no reflexo do dia a dia de treinamento. Então, eu acho que o projeto tem que ser muito mais aprofundado nas questões femininas, nas questões que dizem respeito ao universo feminino, né? Para a gente ter um salto ainda maior. É tipo aquele filme do Mel Gibson, né? Quando ele toma o choque lá e ele começa a escutar as mulheres, o pensamento das mulheres. Eu acho que é muito mais, é muito por aí. A gente tem que sentar mais com elas, a gente tem que entender mais o universo feminino, respeitar mais o universo feminino, para poder colher frutos e, é lógico, para poder dar para elas o trabalho de qualidade que eu acho que elas merecem, tanto elas quanto os meninos também, que é o mesmo caso, né? A gente está falando do feminino, mas eu acho que também para a questão masculina a gente acaba jogando todo mundo na mesma panela e achando que vai cozinhar da mesma maneira, todo mundo vai ter o mesmo ponto de cozimento, o tempero é igual para os dois e tá tudo certo. Sim. Entendeu? E não é assim. A gente tem um ciclo menstrual ali que interfere muito ali na parte do treinamento, então você conseguir periodizar em cima do ciclo menstrual, que não é fácil você pegar uma equipe grande aí. E a gente falou na entrevista anterior, na criação de ídolos, a gente tem vários nomes femininos com grande representatividade aqui no Brasil, Joana Maranhão, Fabíola Molina, Etienne, Poliana. Então tem vários nomes, com certeza esqueci de alguém, mas que daria para trazer esses nomes aí para uma palestra, para uma clínica, né? Então isso é muito importante, uma sugestão bacana. E aí eu queria que você falasse um pouco das categorias menores. A gente tem ali o mirim, o petis, hoje a gente tem até o pré-competitivo. E como você enxerga a cobrança em cima dessas equipes, porque é um processo a longo prazo, então quem está chegando no mirim, a ideia é que ele chegue ali no absoluto, chega no infantil, só que às vezes é uma cobrança muito forte por resultado, que às vezes não precisaria tanto, às vezes ele depende da maturação dessa criança, da evolução dessa criança, e às vezes uma cobrança excessiva aí por parte de família, diretores, ou até própria nossa como técnica, né? É engraçado porque esse ponto é muito interessante porque isso me custou a primeira demissão na minha carreira, né? Eu lembro de estar trabalhando num local onde a entrada de um patrocínio nos empurrou goela abaixo a necessidade de mostrar resultados já na tenra idade, já a partir do mirim. E no auge dos meus 20 e poucos anos, eu bati o pé, eu falei, não, acho que não é por aí, acho que está errado, não é isso, não é isso, não é isso. E, né, tudo bem, você não concorda, ok, mas agora é assim. Um abraço. Mas, ao mesmo tempo, isso para mim foi uma coisa extremamente libertadora e que mostrou... Não é mostrar que eu estou certo, porque não é isso, né? É que, assim, me mostrou que a minha linha de pensamento, a minha linha de raciocínio não estava tão equivocada assim. Eu não estava tão fora da realidade. E o que a gente vê hoje, eu costumo dizer que a gente está
tá fazendo as coisas de forma muito precoce. Então, o próprio linguajar que a gente usa com essa garotada já é um linguajar que, pô, de repente eu deveria estar usando com infantil e juvenil, não com mirim, né? Então a gente começa a acelerar tudo, a maneira com que a gente fala, e aí os vídeos que a gente mostra, porque hoje a gente o tempo inteiro, olha isso aqui, veja isso aqui, olha como tá fazendo, e às vezes não é isso. E geralmente quando a gente põe um vídeo, a gente põe o quê? Um nadador júnior, um nadador sênior, né? Porque é onde a gente encontra. É difícil a gente ver um vídeo com uma criança, um vídeo com um bebê, né? Porque eu acho que é daí que a gente tem que partir. A gente tem que adequar a maneira de falar, né? É a questão do, poxa, tem um momento na natação que a gente canta. Tem um momento na natação que antes de entrar na água tem uma música, né? Poxa, eu sou uma pessoa que eu pauto tudo na questão coletiva. Então, assim, poxa, terminamos o treino, vamos 1, 2, 3, natação criativa. Todo santo dia. Yeah. Todo santo dia. E é isso que a gente não faz. E aí a gente perde, porque a criança chega lá e a gente trata ela como um mini adulto, né? A gente mete os pés pelas mãos, acelerando o processo. A gente leva em competição que não é para levar, né? A gente troca o festival pela competição. E aí começa aquele emaranhado todo e isso aqui não é para mim. Isso é para você. Só que nós estamos fazendo de forma equivocada. Como você comentou aí de saudar aí a equipe todo dia, fazer um condicionamento. Eu tive a oportunidade durante o ciclo olímpico aqui no Brasil de acompanhar a equipe chinesa treinando no clube onde eu trabalhava e você via as características completamente diferentes. Então, primeiro entra na piscina o técnico, depois entra os atletas. Todo mundo tem que esperar até o último terminar a sua série. Aí eles saem da piscina, agradecem o técnico, esperam o técnico liberar a saída, limpam toda a piscina, toda a sujeira que eles deixaram. Então, são tradições que vão sendo construídas, mas que é aquela coisa mecânica, mas que dá resultado. Então, você vê que é o respeito pelo técnico, respeito pela piscina. E às vezes a gente vê alguns atletas, às vezes, saem no meio do treino e não avisam o técnico, ou faltam no treinamento e você vai tentar entender por que a pessoa faltou, mesmo o nosso aluno. E você comentou dessa base aí, de trazer música, de conversar, mas o que você, por anos de experiência na borda da piscina, dessa parte formativa e da parte competitiva, como você enxerga essa transição? O que é bom, o que é ruim, o que precisa melhorar? Porque às vezes eu já trabalhei em diversos clubes, já fiz consultoria em diversos grandes clubes e às vezes a gente vê dois países até diferentes que eu brinco, né? É o lado competitivo e o lado formativo, às vezes com uma linguagem diferente, com uma sequência pedagógica diferente ou uma técnica que às vezes o competitivo precisaria e eles não entregam porque simplesmente falta essa comunicação. Como você enxerga essa transição do formativo pro competitivo? Eu acho que a gente tem que diminuir esse abismo, né? Porque é um abismo, é uma profundidade abissal aí que separa as duas questões. A primeira coisa, eu acho que tem que haver uma unificação, né? O formativo é a base para o competitivo. O competitivo depende do formativo. Uma palavra que eu ia usar antes disso é assim... temos que nos despir do nosso ego. Né? Muitos treinadores não evoluem porque eles acham que eles sabem tudo. Quando você falou do encontro de técnicos, voltando um pouco para aprofundar nisso agora. Poxa, a gente trouxe, no 15º encontro, a gente trouxe o Bill Sweetheart.
né? Um técnico australiano que revolucionou a natação australiana, revolucionou a natação da Grã-Bretanha e revolucionou a natação da Argentina. Sabe quantos técnicos das categorias principais, não estou falando do Brasil, mas daqui de São Paulo estavam lá? Pessoal, zero. Nenhum treinador de equipe de São Paulo, da cidade de São Paulo, técnico de categoria júnior e sênior, estavam lá. Eu sei tudo. Eu não preciso de ninguém. Enquanto a gente não se despir do ego e for procurar e for melhorar. Pessoal, a gente oferece um produto, a gente oferece um serviço. E o meu serviço, eu vendo o mesmo serviço há 30 anos e acho que a minha firma não vai falir. E não é vender o mesmo serviço há 30 anos, é vender o mesmo serviço há 30 anos, da mesma maneira, com a mesma linguagem, com a mesma metodologia. Desculpa, né? Mas tá por fora. Tá por fora. E aí é isso. Poxa, se eu sou da natação competitiva, por que eu não vou lá entender como funciona a natação formativa? Se você é da natação formativa, por que você não vai lá entender o que é a natação competitiva? E tem que haver essa conexão. E não sou eu, professor, que vou procurar você, treinador. Pô, quem é o responsável? Quem é o líder, né? Quem está na liderança do competitivo? Quem está na liderança do formativo? Bora bater um papo? Bora tomar um café? Ver o que a gente pode fazer aqui para alinhar? E aí começar pelos profissionais dos dois segmentos, para serem um segmento só. É a natação na fase formativa e na fase competitiva. Mas os dois são natação. Tem que se conversar. Tem que se conversar. Eu tenho que entender o quanto eu dependo de você. Você tem que entender o quanto você depende de mim. Tem que ter essa sinergia. Tem que ter uma simbiose, senão não adianta, a gente não vai sair da onde a gente está. Ou se a gente sair, a gente vai cada vez mais profundo. Sim. E um entender o processo do outro, né? Porque às vezes a cobrança de um lado fala, mas você entregou e não entregou com tudo que eu precisava. Mas você entende o processo que agora a criança vem menos, antes a criança fazia 2 vezes por semana, agora está fazendo 1 vez só por semana e ela falta demais. Então, vamos entender esse processo, como a gente consegue mudar esse processo? Então, às vezes vem uma cobrança, mas ele não entende o processo. Ou você vai lá para o competitivo. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que eu era do formativo, mas de vez em quando a gente ia dar treino junto com o competitivo. E às vezes a gente via um atleta que a gente passou lá atrás, a gente via o resultado lá na frente, positivo ou negativo, que te fazia refletir com os próximos alunos. Porque senão você só entrega o aluno e você não sabe qual que é o processo, né? O que acontece, o tamanho das turmas também às vezes do competitivo, como favorece quando você entrega uma criança já pronta, né? Entre aspas também, que não existe ninguém pronto, né? E aí eu queria que você falasse dessa transição do formativo pro competitivo. Você acha que existe idade, existe algum prazo ali, ou cada caso é cada caso? Como a gente fazer essa transição, porque a geração mudou, a gente está cada vez mais difícil essas crianças lidarem com pressão, lidarem com resultados, principalmente resultados negativos, e às vezes você está antecipando esse processo e a gente está pegando uma criança que não está preparada para essa pressão. Como fazer essa transição aí que não é fácil? Primeiro, essa conexão tem que existir, né? A partir do momento que o professor entende como funciona o competitivo e o treinador, que também é professor, né? Os professores do formativo entendem e uma palavra que é muito importante, além de entender como funciona cada um, eu tenho que respeitar.
Eu tenho que respeitar o processo formativo e o formativo tem que respeitar o processo competitivo. Cada caso é um caso. Eu acredito muito nisso. Né? Não é porque a gente tem a categoria pré-mirim entrando no competitivo, que é aquela garotada que completa 8 anos, né? Eles já estão aptos, né? Já existe a primeira categoria da natação competitiva é o pré-mirim, 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. Não é porque existe essa faixa etária, vamos colocar 8 anos de idade, que no formativo, com 8 anos de idade, eu já tenho que ir para o competitivo. Você pode ir, eu de repente, se eu fosse para o competitivo com 8 anos, seria um desastre. Entendeu? Então, é essa sensibilidade, né? É essa questão. Não é só a preparação técnica, não é só a preparação física, não é... A preparação emocional é muito grande. E aí a preparação emocional não é só desse serzinho, é a família inteira. Né? Então assim, poxa, Renato, você está próximo, você está prestes a passar para o competitivo. Primeira coisa, você tem 9 anos de idade. Eu não vou falar com você, Renato. Chama o seu Renato e a dona Renata aí, né? Os pais do Renato. Chama os pais dele, vamos conversar, vamos apresentar para ele uma proposta do que a gente está enxergando para o Renato, e pessoal, não vendam certeza. A gente não tem certeza. A gente está mostrando um caminho. Pô, o que a natação competitiva, o que o esporte competitivo vai trazer para o Renato? Vai ser atraente para o Renato? Vai fazer com que ele, lá na vida dele, tenha um ganho? Vamos apresentar para o pai. Por que os pais procuram a escola A ao invés da B? Metodologia de ensino? O preço da mensalidade? Sei lá. E a gente não faz isso. A gente não apresenta. A gente simplesmente manda um bilhete para a criança. Olha, entrega para o seu pai. Aí o pai olha e fala assim... Alguns pais vão falar assim... Nossa, foi promovido para a equipe, que legal. Outros vão falar assim... Caramba, foi promovido para a equipe. Vai ter que ir não sei quantas vezes... A gente não explicou. A gente mandou... Ou nem manda o bilhete, né? Manda um WhatsApp lá. Então, é uma reformulação, desculpa, pessoal, Indiane falando, tá? Não é a solução, eu tenho a fórmula, mas eu vejo alguns caminhos que podem ser melhorados, e um deles é a comunicação. A gente se comunica muito mal, a gente entrega o produto de forma muito mal. A embalagem, às vezes, que a gente entrega, ela tá danificada, né? Às vezes a gente põe um mega de um produto dentro de uma embalagem minúscula e vende como um produtinho. Quer me deixar... eu vou dar uma aulinha de natação. A aulinha que o parta. Você vai dar uma aula de natação. Você vai dar um treino de natação. Vou dar um treininho. Desculpa, pessoal, mas quando eu falo para os atletas, eu falo o seguinte: quando vocês fazem um treino mal feito, quando vocês fazem um treino de qualquer jeito, eu queria deixar claro para vocês que eu não faço treino sentado no banheiro, quando eu vou ao banheiro. Eu não faço treino lá. Então, é uma questão de respeito. E é esse tipo de respeito que a gente tem que ter uns com os outros. Se eu estou trazendo alguém, eu tenho que explicar o que é, qual é o processo, aonde ele vai chegar, né? E minimizar o máximo possível essa questão de expectativa, de ansiedade. Pessoal, é um processo, é um caminho, tem várias bifurcações.
tem vários altos e baixos, vai tropeçar, vai cair, vai ralar o joelho, vai quebrar o braço, vai quebrar a perna, mas no final das contas vai sobreviver e vai ser alguém melhor. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu passei muito dessa transição do formativo pro competitivo, atendendo pais, fazendo reuniões, e a gente entregava esse comunicado, depois a gente marcava um encontro presencial. Acho que 80% já chegava e falava, não, mas o competitivo não é pro meu filho, né? Ele não é competitivo, ele não gosta de perder. E a gente falava que é muito além do ganhar e perder, porque ele tem muito aprendizado. Ele vai ter o trabalho em equipe, o respeito pelo próximo, ele vai ter disciplina. Então, quantos valores ele vai aprender? Eu falava pro pai, mesmo que não seja o perfil dele, deixa ele 1 ano, 2 anos no competitivo, porque a formação como cidadão vai auxiliar muito o trabalho aí do esporte. O esporte auxilia na formação, na faculdade, no trabalho da empresa. Você vai ser uma outra pessoa, assim como eu sou, assim como eu passei pelo exército e falo que o exército me ajudou muito, me agregou muito valor. Esse negócio de horário, disciplina, metódico, então me ajudou demais. Tem a parte boa e a parte ruim do exército? Tem. Assim como o competitivo vai ter a parte boa e a parte ruim, mas eu acho que na balança as partes boas são muito maiores. Então vale muito a pena, mas o que você falou, é atender essa família, é entregar o processo, mostrar que a gente vai ter mais quedas do que ganhos. Então, a maioria dos atletas que passaram aqui, a gente entrevistou, Paulo, a gente mais perde do que a gente ganha. E ninguém ensina a gente a lidar com essas perdas, mas aí é o dia a dia do professor, do pai, do responsável, tá ali auxiliando, ensinando essa criança o que é perder, o que é ganhar, o que é respeitar o próximo. Então, vale muito a pena. E, Gianni, queria agradecer muito a sua presença. Eu aí. só queria colocar... Falar. Você citou uma pessoa aqui e há um tempinho atrás ela falou uma coisa que, assim, eu me senti extremamente representado. Né? A Joana Maranhão falou assim, pô, a gente tem que parar de falar que é só trabalhar duro, é só treinar duro que vai chegar lá. Não é, né? Pessoal, eu treinei duro a minha vida inteira. Eu cheguei até onde eu consegui. Eu fui para a Olimpíada? Não, eu não fui para a Olimpíada. Eu sou frustrado por causa disso? Não, não sou frustrado por causa disso. Por quê? Porque eu tive pessoas que me mostraram que o caminho era esse, que me venderam o peixe da maneira como tinha que ser vendido, me entregaram a realidade, eu abracei a causa, meus pais abraçaram a causa e eu cheguei até onde eu pude chegar. Até onde a minha condição atlética, a minha condição técnica me levou. E foi legal pra caramba. E foi uma coisa espetacular. Então eu acho que é isso. A gente tem que ter esse alinhamento de expectativa. A gente tem que ser verdadeiro com as pessoas que estão chegando e a gente vai oferecer esse produto que é o competitivo ou é o formativo. Seja verdadeiro. Mostre tudo. E explique que vai valer a pena. Indiane, muito obrigado pela presença, obrigado para quem está aí do outro lado. Compartilhe essa entrevista, com certeza muitas pessoas precisam ouvir isso. O canal da Natação Criativa está aberto para a gente fazer mesas redondas, reflexões, cursos, encontros online. Eu acho que é isso, a gente não adianta colocar a poeira embaixo do tapete ali e fingir que nada está acontecendo. A gente precisa trazer à tona, refletir, conversar, assim que a gente vai evoluir. Então, estou super aberto e Gianni super aberto. Deixe nos comentários aí opiniões de vocês. Mas vamos refletir sobre a natação. Então, estamos terminando um ciclo aí em Paris e outro ciclo vai começar. E a gente tem muita coisa aí para melhorar ou continuar fazendo o que já está bom. Indiane, muito obrigado pela presença aí. Eu agradeço. Na verdade, Paris já era, né? Paris já foi, apesar de começar em julho. Paris já era, pessoal. Agora já estamos em Los Angeles 2028. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Só que a gente tem que sentar e conversar. Sim. Não é cada um agir do seu lado, não. É conversando. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, Renato. É sempre um prazer estar aqui e eu agradeço demais e uma admiração muito grande pela sua batalha em torno da natação de uma forma geral.
né? É fazer com que a gente diminua esse espaço aí, a gente mostre que a natação é uma coisa só e é para um bem comum de todos nós. Quem estiver aqui vai aproveitar. Sim. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado você aí do outro lado. Até a próxima entrevista.